CARF livra a empresa de débito fiscal após reorganização societária. Olá, sou Daniel Branco, sócio da Branco Advogados e vou comentar mais essa notícia com vocês hoje. Recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, emitiu uma decisão liberando uma empresa de pagamento de dívidas após a realização de uma organização societária. Exatamente o que foi o caso que eles analisaram? Uma empresa existia com um determinado patrimônio e ela resolveu criar uma nova empresa para segregar parte das atividades que ela possuía. Na hora de criar essa nova empresa, ela transferiu para essa nova empresa, através de uma operação que é chamada de drop-down, os ativos referentes a essa sociedade para que ela pudesse segregar isso das outras atividades que ela executava. Essa sociedade funcionou por um tempo e, posteriormente, ela veio a ser adquirida pela JBS. A Receita Federal disse que as dívidas que eram originalmente dessa empresa-mãe foram passadas para a empresa-filha e a JBS, como adquiriu essa empresa-filha, ela agora estava sendo condenada a pagar essas dívidas. O CARF reanalisou a operação e descobriu que, na verdade, é o seguinte: toda essa cadeia de responsabilização estava acontecendo porque, para a Receita Federal, essa primeira operação que tinha ocorrido de transferência de parte dos ativos de uma empresa para outra, na verdade isso era uma cisão, não uma operação de drop-down. Por conta da Receita Federal identificar que essa operação, ao invés de drop-down, na verdade era uma cisão, essa empresa-filha passa a ser responsável pelos débitos da empresa-mãe. Consequentemente, quando uma nova empresa, a JBS, adquire essa empresa-filha, ela passa a ser responsável por essas dívidas da empresa-mãe. No entanto, o CARF analisou a situação e estabeleceu uma diferença clara. Olha, a operação de drop-down é completamente diferente de uma operação de cisão. E aqui vou tentar simplificar como é que é a operação. A operação de cisão é literalmente você ter uma peça só que você divide ela em dois. A operação de drop-down, você continua com uma peça, essa peça continua inteira, mas transfere para uma empresa embaixo, em troca de ações, parte dos seus ativos. Então, na operação de cisão, há uma divisão do patrimônio, enquanto que na operação de drop-down, há apenas uma substituição de patrimônio. Ou seja, o que na empresa-mãe era um imóvel, agora passa a ser ações de uma empresa nova, que vai ser da empresa-filha. O CARF examinou essa operação e, exatamente por conta dessa diferença, falou: a operação de drop-down não é uma operação de cisão, porque a operação de drop-down, a unidade continua e há apenas substituição de ativos. O que antes era um imóvel, agora são ações de empresa. Enquanto que na cisão, há literalmente uma divisão do patrimônio. O que era uma empresa só, agora passam a ser duas diferentes. Como a operação de drop-down não é uma operação de cisão, essa linha de responsabilidade está quebrada entre a empresa-mãe e a empresa-filha. Consequentemente, a JBS, quando adquiriu a empresa-filha, não é responsável pela dívida da empresa-mãe. Essa foi uma discussão até longa, porque, na verdade, o relator original do caso estava dando ganho de causa para a Receita Federal, mas houve uma revisão de voto, os demais conselheiros seguiram essa nova revisão de voto e, por entender que a operação de drop-down é diferente da cisão e em uma não tem essa responsabilização, a decisão final é de que a JBS não estava responsabilizada pela dívida fiscal da empresa original.